Ministro, muito obrigada por nos receber aqui no Itamaraty e eu gostaria de saber qual balanço o senhor faz sobre esses 2 anos da diplomacia do governo Jair Bolsonaro. Ótimo, acho que um balanço muito positivo. Fizemos muita coisa para tirar a nossa diplomacia de uma certa inércia, onde ela vinha, para abrir o Itamaraty para a sociedade brasileira, no sentido de fazer uma política externa que está ligada ao que as pessoas no Brasil pensam, sentem, espero que seja assim, para recuperar relações com países com os quais nós estávamos muito abaixo do potencial, para abrir novos horizontes, enfim, muito daquilo que a gente se propunha conseguimos avançar. É claro que temos um projeto muito ambicioso de fazer realmente uma política externa que ajude a transformação do Brasil. Então, não conseguimos ainda fazer tudo que gostaríamos, como acho que o governo ainda não conseguiu fazer tudo que gostaríamos em termos de reformas, mas acho que mudamos atitude, mudamos mentalidade. Então, com todos os desafios também esse ano de Covid, acho que foi até um acelerador, digamos, de muitas coisas, de transformações no mundo, que tem a ver com as transformações que o Brasil está empreendendo. Então, eu estou muito feliz assim, de ver que as coisas estão indo na direção que eu acho que é correta, que eu acho que o presidente Bolsonaro acha que é a correta, e acho que muitos brasileiros também acham. Então, fizemos muito para reencaminhar a diplomacia brasileira, muito ainda por ser feito, claro. Certo. Ministro, e a pergunta que todo mundo se faz. Com a vitória de Joe Biden, até reconhecida já pelo presidente Jair Bolsonaro, como vai ficar a relação entre Brasil e Estados Unidos? Olha, tenho certeza que vai continuar muito bem. Essa nossa relação realmente sofria de uma grande tendência de anti-americanismo por parte do Brasil. A gente precisa reconhecer isso. Havia outros problemas, mas talvez esse fosse o problema principal. E com a administração do presidente, com a atitude do presidente Bolsonaro, com a nossa política, o que nós rompemos foi esse ciclo do anti-americanismo, né? E isso independe da administração americana, né? O problema era, acho que das administrações anteriores, era com os Estados Unidos. Então, fosse com administrações republicanas ou com administrações democratas no passado, o Brasil não fez coisas que poderia ter feito, coisas úteis, né? Eu vi isso um pouco, por exemplo, na negociação da ALCA, que os Estados Unidos propuseram para todas as Américas, foi durante um governo republicano lá. E aqui pegou governos do PSDB e do PT, que de diferentes maneiras não quiseram entrar nesse projeto. Depois, houve durante o governo Obama, eu testemunhei mais diretamente, trabalhava na Embaixada em Washington, uma disposição muito grande americana de trabalhar em várias coisas mais intensamente com o Brasil, em comércio, em tecnologia, e houve um travamento também por parte do Brasil, também durante um governo do PT, mas nesse caso um governo democrata lá. Então, esse ciclo é que nós acho que superamos, né? E tenho certeza que uma administração democrata agora nos Estados Unidos vai entender isso. Criamos coisas que não são com o governo republicano, são com os Estados Unidos, né? Todos os acordos, todas as iniciativas que visam também a novos acordos, novos entendimentos, tudo isso, claro, é interesse nosso, mas acreditamos que também é de interesse americano. Então, não vejo uma administração democrata deixando de lado esses avanços, talvez mudando um pouco de tom, né? Para dar um exemplo, assinamos agora em outubro um memorando sobre meio ambiente, né? O ministro Ricardo Salles, até aqui no Itamaraty, assinamos virtualmente, né, o lado americano de lá e nós daqui, para aumentar o diálogo e a cooperação na dimensão ambiental, com um foco muito grande na necessidade de investimentos em desenvolvimento sustentável na Amazônia, né? Nós temos tido no Brasil esse enfoque muito claro de que é preciso a preservação, né, proteção, claro, florestal, ambiental, mas também investimentos para criar empregos para as pessoas, né, na Amazônia especificamente, também em outros biomas, né? Então, esse entendimento com os Estados Unidos é um instrumento para isso, entre outros, né? Com essa visão essa visão mais moderna, digamos, de que é preciso investimento ambiental em desenvolvimento sustentável, criando empregos verdes, empregos sustentáveis, como parte da estratégia ambiental. Então, como nós sabemos que a administração Biden deve vir com uma preocupação tão grande em relação ao meio ambiente, isso já mostra que nós já temos uma base de trabalho, né? Durante a campanha, o futuro presidente Joe Biden, ele disse que
estava nos planos criar um fundo para ajudar na preservação das florestas, da Amazônia, um fundo de 20 bilhões de dólares, mas que os países que recebessem dinheiro teriam que oferecer contrapartidas, teriam metas. Queria saber qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação a um plano que ainda não está totalmente definido, mas um plano como esse. O que te parece? O Brasil aderiria a um plano desses? Teríamos que ver como se colocaria, né? É claro que isso dependeria, enfim, de todo o governo, muito especialmente, né, do Ministério do Meio Ambiente, do ministro Salles, tem também a questão do Conselho da Amazônia, né, presidido pelo vice-presidente, Itamaraty, claro, sempre nessas negociações e tantos outros órgãos envolvidos na questão ambiental. Então, teríamos que ver como a nossa estratégia se encaixaria e se encaixará, tenho certeza, com uma nova estratégia americana que pode ser diferente. Então, aí tem todo tipo de detalhes, né? Mas nós temos, acho que podemos ter a expectativa de que vai ser possível ter uma relação muito construtiva nessa dimensão. É claro que o que sempre nos preocupa, não só em relação aos Estados Unidos, é qualquer tendência assim, de relativização da soberania, né? Isso é um não-starter, né? Já que estamos falando aqui dos Estados Unidos, quer dizer, é uma plataforma da qual não se pode construir nada positivo, porque, né, a soberania é a base. Mas não acreditamos que venha nenhuma ideia americana que tenha algum laivo aí de contestação de soberania. E, portanto, acho que é plenamente possível trabalhar de maneira construtiva, né, com respeito mútuo. Isso acho que é fundamental. Se não me engano, no tweet que o presidente, na mensagem do presidente ao presidente eleito Joe Biden, ele falou do respeito mútuo. Acho que isso seguirá sendo a base da relação. Então, eu acho que é lugar para muito trabalho em conjunto, sim, sem nenhum problema. Claro que os detalhes teria que se ver, né? Sim, mas, por exemplo, nessa questão da soberania, o que é considerado, assim, soberania? Porque, por exemplo, se o presidente já falou, a gente não vai aceitar suborno, né? Quando saiu, Sim. Enfim, o presidente falou isso quando saiu essa fala do candidato Biden. Quando se cobra uma contrapartida, olha, e é uma coisa que o presidente bate muito, né? Vocês querem mandar dinheiro? Pode mandar, mas a gente que vai saber o que vai fazer com o dinheiro. Se vier nesses termos, olha, vocês têm que cumprir essas e essas regras, isso poderia caracterizar uma tentativa de ameaça à soberania? O que significa? Não, a gente teria que ver em detalhe, mas, assim, qualquer coordenação sempre é necessária para algum tipo de cooperação, né? Contrapartes, isso em qualquer ambiente de cooperação, isso é uma coisa normal e existe todo tipo de contrapartidas que são uma coisa que não afeta realmente a soberania. Então, é perfeitamente possível montar uma cooperação desse tipo, como esse exemplo do memorando que nós assinamos, na verdade foi em novembro, acho que não em outubro. Mas ainda era Trump, né? Sim, pois é, mas eu digo assim, é um exemplo do que a gente pode fazer bilateralmente de maneira construtiva. O que nós temos colocado muito é que, na verdade, nós, por tudo que existe nos acordos internacionais, o Brasil já faz jus a todo um tipo de aporte financeiro que ainda não veio, né? Desde o protocolo de Kyoto, também agora no âmbito do Acordo de Paris, é preciso que seja regulamentada essa parte Nós, inclusive, fizemos agora uma contribuição nacional, apresentamos uma contribuição nacionalmente determinada, bastante ambiciosa, mas com a expectativa de que existe essa contraparte. Então, na verdade, nós já estamos fazendo, né? O fato de que já estamos mantendo a extraordinária cobertura original que ainda existe na Amazônia, por exemplo, já é, digamos, a nossa colocação, digamos, de maneira muito clara nessa discussão, né? Mas, enfim, aí é toda uma questão de detalhes, né? Como é que você estrutura uma cooperação é uma coisa que tem que ser vista. Mas, como eu digo, eu acho que é plenamente possível fazer algo construtivo, sim. Sim, isso falou, né, que já estaria apto, mas a política ambiental do Brasil é criticada mundialmente. Qual a sua avaliação sobre isso? A gente não está errando em nenhum lugar? Está satisfatório do jeito que está? Olha, eu acho que sim, plenamente, né? Plenamente. É claro, quer dizer, não quero entrar muito na área do ministro Ricardo Salles, que acho que é um ministro extraordinário, que realmente tem feito coisas maravilhosas no meio ambiente, até por isso acho que ele é criticado, porque ele desafia interesses arraigados que não eram os interesses nem do meio ambiente, nem do Brasil.
Então, eu acho que nós temos uma política que é mal compreendida, né? Nós temos desafios ambientais que são mal compreendidos, a questão de posse das terras, por exemplo, de titulação das terras. Isso é algo que nós já fizemos um esforço agora, por exemplo, nessa visita com embaixadores à Amazônia, embaixadores europeus, sobretudo, de mostrar qual é esse problema e como é que a titulação de terras pode ajudar, na verdade, a preservação ambiental. Então, existe uma gigantesca falta de informação, mais do que tudo. Estamos prontos a mostrar isso, sobretudo, mostrar qual é a realidade, então, os desafios que a gente não ignora e o que está sendo feito, né? O que está sendo feito pelo governo. Operação Verde Brasil, algo que não existia no passado, em governos anteriores, né? De implementação da lei, porque a lei existe, mas agora que nós estamos realmente fazendo esse esforço concentrado de implementação contra o crime ambiental. Então, por exemplo, com a União Europeia, né, nós assinamos essa semana uma declaração entre os ministros do exterior do Mercosul e da Comissão Europeia, e da União Europeia, uma pequena nota dizendo, olha, nós queremos cooperar para, inclusive, trocar informações e cooperar na dimensão ambiental como forma de facilitar a entrada em vigor do Acordo Mercosul-União Europeia. Isso é muito significativo. Você acha que essa questão ambiental está sendo usada como pretexto por alguns países para tentar melar o acordo? Eu acho que não necessariamente por países, mas por setores em vários países, talvez, né? Talvez. Eu tenho dito isso, a minha impressão, como alguém que acompanhou desde o início essa negociação, né? Desde 1999, na verdade, quando foi lançado o mandato negociador europeu, e sobretudo nesses anos recentes, eu acho que o lado europeu nunca acreditou que agora a gente fosse, depois de 20 anos, no ano passado, fechar o acordo, fechar as negociações, né? Então, de repente, eu acho que os setores assim que não estavam com medo do acordo, porque, né, não achavam que ele seria fechado, de repente viram, tem esse acordo aqui, né, porque nós mostramos uma nova disposição, uma nova capacidade negociadora. Então, medo injustificado, porque, né, não haverá nenhuma ruptura dos mercados agrícolas ou qualquer outro mercado europeu em função do acordo. Foi um acordo muito bem negociado, acho que pelas duas partes. Mas o receio assim, político, de repente, surgiu, porque é um acordo que os europeus já não, talvez, em alguns casos, já não esperassem mais. Então, surgiu essa preocupação e ela se canalizou para a dimensão ambiental, mas nós estamos totalmente prontos para mostrar a sustentabilidade da nossa agricultura, do nosso agronegócio. Não vai ser o acordo que vai fazer aumentar o desmatamento na Amazônia. Surgiu aí um estudo com dados muito precários, né, acho que na França, dizendo isso. Nós já procuramos rebater isso, mostrando que são dados totalmente não se sustentam. Não será esse o efeito do acordo, muito pelo contrário, o acordo acho que vai reforçar os nossos compromissos ambientais. Ele tem um reforço, uma dimensão de reforço dos compromissos ambientais do Brasil e dos demais países, né? E em que pé que está? Não, está indo bem, nós estamos finalizando a parte técnica, digamos, enfim, já não há temas em negociação, mas a questão jurídica, né, de colocar o acordo em linguagem jurídica, isso está bem perto de ser finalizado. Nós estamos cada vez mais vendo surgir um interesse muito concreto dos dois lados. Do nosso lado é óbvio, né, mas do lado europeu também, em concluir o acordo. Então, essa declaração, peço até atenção, assim, nós publicamos agora essa semana. Foi uma iniciativa do lado europeu que nos procurou, olha, gostaríamos de ter um texto aqui construtivo, dizendo que, para justamente dissipar olha, o acordo não vai dar certo porque existe um ambiente. Não, olha, claro, existe a questão ambiental e o acordo deve servir para aumentar a cooperação ambiental, inclusive no combate ao desmatamento. Isso foi um sinal muito importante, que o lado europeu está interessado em levar isso adiante e superar essa dificuldade, que, como eu digo, é uma dificuldade, mais do que tudo, baseada em falta de informação e desinformação. Certo. No fim de novembro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele fez uma postagem, né, sobre uma possível espionagem da China com a questão do 5G de fundo, né? E levou o embaixador chinês a dizer que o deputado poderia ameaçar as relações da China com o Brasil. Você acha que houve exagero do embaixador ao dizer isso? Não há nenhuma ameaça às relações Brasil-China. Tenho a convicção de que são relações extremamente produtivas, extremamente maduras.
que já tem se consolidado ao longo do tempo, continuam se consolidando. Esse ano o nosso comércio com a China aumentou, já era um comércio muito alto, aumentou ainda mais, mesmo durante a pandemia. Tendência é que continue aumentando. Mas essas alfinetadas não atrapalham? Não, para nada. Não, enfim, é uma coisa normal. Enfim, o deputado, nesse caso, se expressa como ele quer. Enfim, qualquer pessoa no Brasil, né, que temos liberdade de expressão. Quem conduz as relações com a China, enfim, claro, sempre sob orientação do presidente, é basicamente o Itamaraty, que coordena, claro, e vários outros órgãos do governo que têm projetos específicos com a China, a gente coordena isso. Isso, enfim, não afetou nenhum projeto específico que nós tenhamos com a China, não afetou o comércio. É um comércio gigantesco, então sempre é normal que exista, bom, por exemplo, né, alguma questão sanitária, isso como às vezes surge também no comércio com outros países, né? Porque a China, geralmente, quando surge com a China, chama mais atenção. Mas isso é normal, sobretudo no comércio agrícola, né? Então, qualquer especulação também de que esses problemas têm qualquer relação, eu tenho certeza de que não é uma realidade. Então, a relação vai muito bem e eu acho que é plenamente normal que haja opiniões, como muitas pessoas do Brasil se expressam contra os Estados Unidos, ou se expressam contra outros países. Mas a reação do embaixador, o senhor achou que foi na medida? Nós fizemos uma nota sobre isso, né, que acabou vindo a público, uma nota que justamente procurava mostrar que esse tipo de comportamento não ajuda em nada a relação. Isso é o que está na nota, né? Enfim, é o que está escrito lá. Mas o governo brasileiro tem alguma preocupação real sobre uma possível espionagem da China nos dados brasileiros? Não, você diz em relação a 5G. Essa questão de 5G, claro, é um tema mundial, né? Todos os países estão vendo com muito cuidado o desafio que isso pode ser, porque é uma oportunidade imensa. Ao mesmo tempo, a tecnologia 5G ela permite uma penetração muito grande na vida das pessoas, né? Mais do que antes. Então, eu acho que todos os países, não só o Brasil, estão muito preocupados em garantir a segurança de dados, a segurança da privacidade, a segurança dos seus sistemas críticos, né? Você tem visto pelo mundo, por exemplo, casos de como é que é, ciberterrorismo e hacking, né? Onde as pessoas já invadiram a conta de um hotel, né? E as pessoas não podiam mais abrir e fechar as portas dos quartos, né? Isso aconteceu, acho que na Áustria, no ano passado. Isso com esse tipo de hacking, por exemplo, pode ser maior ainda, provavelmente será maior com a tecnologia 5G, né? Mais oportunidades, ao mesmo tempo mais riscos. Então, isso independe de país, quer dizer, né? Nesses casos aí não é nenhum país, eram criminosos particulares, se é que a gente pode dizer assim. Mas o 5G será uma realidade, né? Exato, a gente vai aderir. Exato. Então, a questão é a segurança, não é o país A, B ou C, né? É que se trabalhe com uma tecnologia que seja plenamente segura. Essa é a nossa preocupação. É claro que existem discussões aí, enfim, tudo que envolve inteligência são discussões fechadas, digamos assim, mas a preocupação é com a segurança. Sim, eu te pergunto isso porque, enfim, nem se falava em 5G no Brasil ainda, mas em 2015, com a divulgação, né, pelo Wikileaks de informações sigilosas, soube-se que o governo americano, que era o governo Obama, espionava a presidente Dilma Rousseff, grampeou telefones dela, de vários ministros de Estado do Brasil. Ou seja, essa questão de espionagem, né, até como o senhor falou, não é uma questão de país, mas assim, quem garante que os Estados Unidos nem tem essa tecnologia ainda oferecendo, mas que países apoiados ou que os Estados Unidos vão aderir, também não possam fazer essa mesma questão de espionagem como se fala sobre a China. O próprio presidente, ele sempre deixa no ar essa questão da desconfiança em relação à China, apesar do senhor estar sendo muito diplomático. Não, mas olha, mas é uma questão realmente de segurança, não é uma questão... Sim, é política no sentido de que tem a ver com a estrutura da nossa sociedade, com o futuro da sociedade. Então, é política nesse sentido da política, ou seja, a gente tem que se preocupar com tudo que possa afetar a segurança dos cidadãos, a sua privacidade, a estrutura democrática da nossa sociedade, né? Sim, então, questão, espionagem. Então,
justamente porque existe sempre o risco, né, de que haja espionagem, seja estatal, seja não estatal, né, é que precisa se olhar, então, é a tecnologia, não é, né, o país, é a tecnologia que tem determinadas características, que uma vai ser mais aberta, uma talvez, eu não sou técnico, portanto, né, não sei analisar isso, mas haverá diferenças entre o grau de abertura, o grau de permeabilidade ou não de diferentes tecnologias. Então, essa é a questão. E também a questão da estrutura das companhias, da estrutura societária, né, não só a questão técnica, propriamente, né, da programação. Né? Então, é isso. A base é a segurança, e não a consideração realmente de um país ou outro. Né? Certo. Eu queria te perguntar também, ministro, que nessa semana o Senado reprovou a indicação, né, do Fábio Mazzano para assumir o posto de delegado permanente do Brasil em Genebra. O que aconteceu? O senhor acha que não gostaram dele ou foi uma retaliação ao senhor ou ao governo Bolsonaro? Eu acho que, assim, é só ver os vídeos, né, que aconteceu, para cada um tirar as suas conclusões, né? Enfim, eu tenho certeza que o embaixador Mazzano era plenamente qualificado para o cargo, mas o Senado tomou essa decisão e é a decisão do Senado. Mas eu queria só tentar entender, para quem não assistiu, por exemplo, as pessoas que estão vendo o jornal agora, mas que não assistiram a sessão completa, o senhor pode descrever o que aconteceu? Não, enfim, qualquer descrição nunca vai ser plenamente, vai dar uma ideia plena, né, da situação, por isso é uma decisão que já foi tomada, e, enfim, não queria muito entrar nisso, só tenho certeza que, do meu ponto de vista, o embaixador Mazzano não cometeu nenhum ato de desrespeito ao Senado, nem a nenhum senador específico, e tenho certeza de que ele era bem qualificado, mas essa é Ele foi acusado de ter se recusado a responder certos assuntos, dizendo que não era a área dele, né? E alguns senadores também se incomodaram com isso. Mas era uma votação secreta e o placar foi teve uma diferença considerável, né? E aí a leitura que parte da imprensa fez foi que seria uma retaliação ao senhor. O senhor acha que o Senado está incomodado com o senhor? Eu não senti isso de nenhuma maneira, não. Inclusive, vários outros candidatos ao embaixador foram aprovados pelo Senado, tanto numa grande série de votações que houve em setembro, se não me engano, e agora vários outros. Alguns ainda não foram votados porque não houve ainda tempo no plenário. Mas, e não só por esse fato, mas não senti absolutamente nenhum tipo disso em relação a mim ou à nossa política. Eu tenho estado sempre pronto a ir ao Senado. Todas as vezes que fui convidado, fui com o maior prazer. Sempre, não vou, digamos assim, obrigado, vou com o maior prazer, sempre porque é uma oportunidade de discorrer sobre as coisas que nós estamos fazendo, explicar uma série de dúvidas. Claro que há opiniões sempre diferentes. E, além disso, sempre tenho contato com muitos senadores para aprofundar diferentes temas, né? Frequentemente eu tenho converso com senadores de várias tendências, de modo que nunca detectei que haja... Claro, algumas linhas são mais críticas a praticamente tudo que nós fazemos no governo, outras não, mas nesse caso realmente não vejo nenhuma conexão. Agora, nesse momento, fim de ano, chegando aí as eleições para a presidência do Senado e presidência da Câmara, existe uma movimentação em curso de parlamentares, inclusive da base, que estão de olho em cargos do governo. Eles querem, muitas vezes pedem, né, não que necessariamente o presidente vai atender, mas que eles pedem cargos e aí pede substituição de ministro para poder colocar os seus indicados, né, naquela política antiga que a gente já conhecia. Chegou, eu não sei se você ouviu, mas a revista Veja publicou uma notícia dizendo que o ex-presidente Michel Temer estava sendo sondado por políticos para entrar no lugar do senhor. O senhor chegou a ver isso? Falou com o presidente Bolsonaro sobre isso? Não, enfim, isso aí, enfim, conheço o presidente Temer, tenho um maior apreço por ele, mas não há nada de concreto nisso. Enfim, eu acho que essas especulações têm sido normais, não só em relação ao meu cargo, a vários cargos, volta e meia isso acontece, e
enfim, é uma coisa normal também, enfim, esse tipo de, essas especulações surjam. Né? Mas você chegou a perguntar para o presidente alguma coisa sobre isso? Não, enfim, eu sempre converso com o presidente permanentemente enfim, eu sei, enfim, nós temos tentado, né, implementar, mais aqui no Itamaraty, a política externa dele, da maneira que ele pensa, da maneira que ele gostaria que seja implementada. Então, é sobre isso, sempre que eu converso com o presidente, né, e esse tipo de especulação não entra, digamos. E por falar em troca, chegou-se a dizer que o presidente Jair Bolsonaro iria, com a vitória de Biden, iria trocar o embaixador Nestor Foster do Brasil nos Estados Unidos, né? O senhor vê essa possibilidade? Não vejo não, não há nenhuma ideia nesse sentido. O Nestor Foster faz um trabalho excelente, tem contatos excelentes em Washington com pessoas de todas as tendências também lá. Já demonstrou, já está lá há um tempo, inicialmente como encarregado, agora mais recentemente confirmado como embaixador, que tem as melhores condições de ser um representante do Brasil, junto a qualquer governo. Né? Isso demonstra a competência dele, acho que foi uma decisão extremamente acertada do presidente de mandar o nome dele para o Senado, nesse caso ser aprovado. Então não há nenhuma ideia nesse sentido, continuamos com esse trabalho excepcional que está sendo feito pelo embaixador Nestor lá. Então, a eleição, né, a confirmação da eleição do presidente Biden não vai causar nenhuma mudança na nossa estrutura diplomática? Não, acho que não há nenhum motivo para isso, né? Mudanças são normais, né? É claro que nós desenvolvemos uma relação muito próxima com o presidente Trump e com a equipe dele. Isso foi extremamente benéfico para o Brasil, porque nós conseguimos acordos aí na esfera tecnológica, de defesa, comercial, que se sonhavam há muito tempo e que não tinham se materializado. E em 2 anos nós conseguimos, acho que mais do que os 20 anos anteriores, talvez, ou mais, de relação com os Estados Unidos. Então, temos só a celebrar essa qualidade da relação que houve com o presidente Trump e a sua equipe. Né? Mas mudanças de governo são uma coisa normal, agora vamos trabalhar, sempre possível conseguir construir uma agenda positiva. Eu acho que haverá uma disposição também americana, a nossa é total, de construir uma agenda positiva com a nova administração. Às vezes mudam determinadas ênfases, mudam tons, mudam determinadas cores, mas a essência, nós queremos, estamos totalmente dispostos a manter o ritmo muito bom que a relação adquiriu. E queria que o senhor puder antecipar para a gente, nos contar, quais vão ser os primeiros passos, os primeiros movimentos, ou quais estão sendo os primeiros movimentos do governo brasileiro para fazer essa aproximação com o novo governo americano que vai assumir? Bom, essa mensagem do presidente, acho que ela foi bastante clara, né? Nós queremos continuar trabalhando, justamente na base que foi construída, não queremos recomeçar do zero, não há motivo para recomeçar do zero. Essa foi, acho que, uma mensagem muito clara, e que se trata de uma parceria, de uma aliança, como nós a concebemos, não só em torno de interesses, mas em torno de valores. Esse valor da liberdade, que é tão fundamental para o presidente, para mim, acho que para a população brasileira, é um valor tradicionalmente também fundamental para os Estados Unidos. Né? Acho que por isso que o presidente mencionou o trecho do hino americano, né, na mensagem dele, né, que os Estados Unidos são a casa dos, como é que a terra dos livres e a casa dos bravos, né? Home of the land of the free and the home of the brave. É um trecho muito bonito do hino americano. Para sinalizar isso, né, que nós vemos realmente a parceria Brasil-Estados Unidos não só em torno dos interesses bilaterais, mas acho que juntos nós temos esse papel no nosso continente, no mundo. São 2 países que amam a liberdade, que querem estar juntos pela liberdade nas suas várias facetas, promovendo a democracia, promovendo a liberdade de expressão, promovendo as liberdades fundamentais que estão escritas na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Então, é algo bastante profundo e algo que acho que é profundo nos 2 países, né? De modo que
vemos uma coisa muito especial nessa relação com os Estados Unidos por causa dessa importância da liberdade. Certo, mas além desse primeiro passo tão Sim, importante, você né? Não, então, ainda não tomou posse, né? Então, qualquer contato com uma equipe assim, de transição sempre é mais ou menos precário, né? O que conta mesmo é, claro, a partir da tomada de posse. E, enfim, aí, a partir daí estaremos prontos a configurar aí as novas estratégias para continuar avançando. Isso independentemente de algum contato, enfim, isso continuo conversando com o presidente, tivemos a oportunidade de mais algum contato até lá, mas ainda não é realmente o momento de construção dessas linhas da nova parceria, que a gente espera que seja uma continuação muito boa da parceria que nós temos desenvolvido, né? E aí o governo brasileiro vai convidá-lo para vir para cá, enfim, estamos em tempo de pandemia, né? Mas vai solicitar encontro bilateral, mesmo que seja online, como foi com a Argentina, por exemplo? Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar como é que vai ser a agenda. Claro que são, né, dois grandes países que precisam estar em contato, né? Duas grandes democracias, né? E isso certamente nos colocará, né, rapidamente, eu acho que em contato direto, em diferentes níveis, né? Há uma expectativa, claro, muito grande e estamos com muita expectativa, muita esperança de que seja uma parceria muito boa. Uma coisa que causou muita especulação foi a ideia de que o presidente Jair Bolsonaro tenha demorado muito para reconhecer essa vitória do Joe Biden, né? Na verdade, o anúncio oficial mesmo saiu no dia 14, e aí o presidente já tuitou, acho que no dia 15 mesmo. O senhor acha que por ele ter sido um dos últimos chefes de Estado a fazer esse movimento, pode criar alguma animosidade inicial com o governo do Biden? Não vejo isso não vejo isso de nenhuma forma. Eu acho que é plenamente normal, porque os resultados que foram anunciados, digamos, em novembro foram, sim, anunciados, né, basicamente pela imprensa, enfim, todo respeito à imprensa, mas eles se tornaram oficiais com a votação no colégio eleitoral, que ainda precisa ser confirmada no Congresso, acho que em 6 de janeiro, mas digamos, a oficialização se dá no momento da votação no colégio eleitoral. De modo que acho que isso aqui é o normal e não, digamos, as notícias de imprensa. Claro que tem uma diferença nesse ano, porque em outros anos, normalmente, começam já quase na noite da eleição, parabéns e tal, porque geralmente o candidato derrotado faz a concession, né, a concessão, a admissão e parabeniza o vencedor. Nesse caso, não houve isso, né? Então, digamos, um passo quase já tradicional também, embora não seja institucional nos Estados Unidos, né? Então, isso também foi uma diferença grande, porque, então, a oficialização se torna mais importante, porque nos casos normais essa oficialização se dá por esse reconhecimento que, nesse caso, não chegou a haver. Uma coisa interessante que eu acho que seria bom o senhor comentar é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro chegou, né, a dar indícios de que acreditava em uma fraude na eleição americana. Aí eu queria pedir um esclarecimento, assim, para o senhor ajudar a gente a entender. O governo brasileiro acha que teve fraude na eleição americana e isso tornaria a eleição, o mandato de Biden ilegítimo? Não, nós acompanhamos as notícias que surgiram, dando conta de alegações de fraude sérias em vários estados, né? E, enfim, seguimos como estava se desdobrando, né? Várias dessas alegações já foram julgadas em diferentes níveis da justiça americana e em todos os casos não concluíram que houvesse fraude, né? Então, essa foi a situação, né? A realidade era de que havia essas alegações, né? Mas, claro, as instituições americanas são extremamente sólidas, né? E justamente por respeito também às instituições americanas é que nós, né, quisemos esperar, o presidente quis esperar o resultado do colégio eleitoral para fazer essa manifestação, né? Temos um respeito enorme e, enfim, uma democracia de 240 anos, né, com
basicamente o mesmo sistema, algo que tem que ser extremamente respeitado e considerado. Então, acho que não é uma questão de legitimidade, né? É uma questão de acompanhar realmente as notícias que estavam ocorrendo. A gente já está caminhando para o fim e eu gostaria que o senhor contasse para a gente quais são os planos do Itamaraty e as estratégias da política, da política internacional que serão, enfim, desenvolvidas no ano que vem. Então, nós temos a expectativa de que haja uma superação da pandemia, que tem causado tantos problemas, de toda a ordem, né? Inclusive dificultando reuniões internacionais. Mas queremos estar muito centrados, antes de mais nada, em ajudar na recuperação econômica. Né? Acho que é o grande desafio de todos os países, certamente do Brasil, temos tido números muito bons, né? Recuperação econômica, e isso se deve, em grande parte, ao comércio internacional, à abertura aos investimentos internacionais, dos quais o Itamaraty tem parte, né? Na coordenação das negociações de comércio, na promoção dos nossos produtos no exterior e no esforço de atração de investimentos, né? Isso queremos acelerar, continuar e com isso podemos, inclusive, acho que contribuir para essa aceleração da retomada, né? Então, ter novos investimentos aí, por exemplo, né, horizontes que temos aberto com os países do Golfo, que são grandes emissores de investimentos, com os Estados Unidos continuar nessa linha das negociações específicas, aí, por exemplo, regulatórias, que nós já conseguimos agora esses acordos em outubro, que facilitam a vida do investidor, acho que podem trazer mais investimentos. Enfim, com todos os parceiros, com Israel, com o Japão, com a Índia, que temos tido contatos muito bons, muito centrados realmente cada vez mais nessa contribuição que nós podemos dar à dinamização da economia brasileira. Nós estamos muito convencidos que a política externa tem que ser, entre outras coisas, parte desse processo de abertura, a criação realmente de um processo de crescimento baseado no investimento privado, isso é muito importante, né? O investimento baseado em investimento estatal, o crescimento baseado em investimento estatal no passado nunca foi sustentável, nunca gerou aquilo que, às vezes, resultados no começo, depois gera endividamento, gera outros problemas. Bom, isso é uma linha mestra. Mas continuar com as outras linhas que nós temos envolvido. Outra grande prioridade para nós, cada vez mais, é participar do esforço de segurança, de combate ao crime organizado. Isso eu tenho enfatizado muito em reuniões, sobretudo com outros países da América do Sul e latino-americanos. Vemos uma ameaça crescente do crime organizado em toda a região, em todo o continente, talvez em todo o mundo, por causa da ligação crescente entre vários tipos de crime organizado, né? Narcotráfico, terrorismo, tráfico de pessoas, enfim, corrupção e, às vezes, apoio que esses elementos têm em correntes políticas. Por exemplo, na Venezuela, eles têm uma plataforma de atuação, né, para todos os tipos de criminalidade. Isso é um desafio muito grande. Claro que o Brasil tem feito também um esforço redobrado, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por exemplo, tem anunciado resultados muito bons de apreensão crescente de drogas e também algo tão ou mais importante que é romper as redes de lavagem de dinheiro que servem a todos esses tipos de crime, ou seja, a inteligência financeira, sempre em cooperação internacional. Então, tudo isso depende, né? Hoje, crime, por definição, quase é transnacional, precisa de cooperação internacional. Então, é uma prioridade muito grande para nós. Então, dentro das grandes linhas que nós temos trabalhado, acho que essas duas são fundamentais. Mas também continuar defendendo nossos valores aí nos organismos internacionais, defendendo nossa soberania. Então, é um aprofundamento, uma continuidade das linhas que nós trazemos desde o começo. E existe alguma estratégia para retomar posições de lideranças? Por exemplo, o Brasil já liderou a FAO, a OMC, né, e hoje não tem assim, nenhum comando de uma organização, assim, uma entidade tão expressiva, né? Existe também uma estratégia, uma preocupação em relação a isso? Olha, essa questão de comandos de organismos internacionais, né, secretários-gerais e diretores-gerais, isso é importante. Enfim, até outro dia, estive aqui com um grande amigo, que é o embaixador Roberto Azevedo, que acabou de deixar a OMC, fez um trabalho extraordinário na OMC. Agora, isso não pode ser o centro da política externa. Por quê? Porque quando um país consegue eleger um
nacional seu para ser diretor-geral, secretário-geral, é justamente porque essa pessoa não vai poder defender os interesses do seu país, né? Ela vai ter que ser um organizador ali dos debates. É claro que ela sempre aumenta, digamos, esse prestígio do país. Mas, em termos concretos, por exemplo, na OMC, o importante é nós termos uma política sólida, como nós temos, de defender uma reforma da OMC que ajude a OMC a voltar a ser aquilo que ela tem que, o papel que ela tem que desempenhar, de garantir um campo de jogo plano, como se diz, equânime, para o comércio internacional, justamente no momento que nós estamos abrindo, evitar distorções do comércio internacional por países que têm condições de distorcer a competitividade a partir de subsídios ou outras coisas. Nós estamos trabalhando muito para conscientizar e focar muito na questão da eliminação de subsídios. E isso não depende de ter um brasileiro na direção, depende de você ter, como nós temos nesse caso, por exemplo, uma delegação muito boa, com um embaixador muito bom na OMC, e aqui fazendo o trabalho aqui em Brasília, as instruções, né? E isso em todos os planos, né? Então, a nossa prioridade é ter uma atuação nos organismos de acordo com os interesses brasileiros. Ter nacionais brasileiros no comando, no secretariado dessas organizações, como eu digo, não é o essencial, né? Isso, assim, é um prestígio imenso, né? Quando se tem, muitas vezes temos lançado candidaturas, vamos continuar lançando candidaturas para ocupar esse tipo de postos, quando for o caso, mas eu acho que a política externa não pode se concentrar nisso. Isso é uma das problemas, talvez, da política externa no passado. Você sabe que eu tenho certas críticas, né, a como se fazia política externa, e uma delas é essa, era um excesso de concentração nesse tema das candidaturas, né? Então, você gasta seu capital político, digamos, para colocar um nacional seu, e quando ele chega lá, se você consegue, ele não vai poder defender seus interesses, porque ele não é o embaixador do Brasil, ele é o coordenador dos trabalhos, é o juiz, né? É como você fazer um esforço para ter o juiz do jogo e não para ganhar o jogo, né? E a minha última pergunta aqui, que eu sei que o seu tempo já está estourado, mas só para não restar dúvidas, eu acho, porque está havendo muita especulação, quais seriam os limites do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos na questão da soberania sobre a Amazônia? O que pode e o que não pode? Não, isso acho que é muito claro, né? Isso a gente tem na nossa própria Constituição, né? O primeiro princípio de relacionamento internacional é a independência nacional, portanto, a soberania, né? Um dos aspectos da independência. Mas isso, enfim, depende toda a conformação desse diálogo. Não tem como dizer assim, quais seriam as ideias americanas para uma cooperação nessa área, na nova administração americana. Como eu disse, nós temos uma política que nós estamos convencidos de que é uma política sólida, que é uma política que tem o diagnóstico correto dos problemas, que está tentando implementar o tratamento correto desses problemas, em muitos casos de maneira sem precedente, né, corrigindo muitos problemas que nós herdamos de administrações anteriores. Então, o Brasil não está fechado? Não está fechado para... Não é contra receber uma proposta, aderir? Não, enfim, nós temos que estar prontos a cooperar com todos os países, né? Como eu digo, acabamos de assinar, eu sei que é com o governo Trump, né, mas dá uma ideia do que nós estamos prontos a fazer com os Estados Unidos na área ambiental, né, esse memorando que nós assinamos, né? E ali, enfim, acho que deixa muito claro que há coisas concretas que podem ser feitas. Não sei se a nova administração Biden quereria ou não manter esse memorando, mas, em todo caso, ele dá uma ideia do que pode ser feito com os Estados Unidos, totalmente dentro da nossa soberania, totalmente dentro da nossa ideia de política ambiental. A saliva vai ser suficiente? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, a saliva é suficiente. Se a gente tiver criatividade e compromisso, né, com os interesses nacionais, com os valores nacionais, a saliva, tenho certeza que vai não só ser suficiente, mas vai construir muita coisa. Muito obrigada, ministro, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado.